Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa Então, vamos, noite. vamos dar início aí à nossa aula semanal. Como vocês estão sabendo, o nosso dia de aula passou por uma alteração e ele vai ficar agora às sextas-feiras até o final do semestre. Isso por conta de uma adequação lá nos horários que eles precisaram fazer, ok? Daí, por conta disso, né, nossa segunda aula, que eu tinha comentado para vocês, que seria lá no dia 23, está sendo hoje. Assim como a aula passada, né, essa também vai ser gravada e vai ser disponibilizada depois via AVA, ok? Assim como as aulas que a princípio nos passaram, né, as aulas presenciais também serão gravadas a partir lá do presencial, ok? Bom, então eu vou aqui compartilhar com vocês a apresentação, que já está lá disponível no AVA, né? Vocês podem baixar ela lá e depois também vai ter esse vídeo assim que ele ficar pronto, ok? Bom, então, dando continuidade aí ao nosso estudo aí de ciência dos materiais, hoje vamos começar com uma coisa chamada de caráter iônico das ligações. Então, a gente viu que tem os três tipos básicos de ligações primárias, né, as ligações químicas, que é metálica, iônica e covalente. Ligação iônica e ligação covalente estão associadas com uma espécie de empréstimo ou uma espécie de cessão em que os elétrons são cedidos de um átomo para o outro. No caso da ligação iônica, são criados ali aqueles íons em que um átomo, dizer que ele perde o elétron é um abuso de linguagem grande. Efetivamente o que acontece, o elétron, ele fica, no caso do cloreto de sódio, por exemplo, o íon sódio, ele, digamos, cede aquele elétron mais externo, porque isso favorece a energia do sistema. E o cloro resolve ficar com esse, digamos, elétron mais próximo a ele, também pela mesma razão, e daí o que cria ali os pares iônicos, o cátion e o ânion. Já na ligação covalente, no caso lá da ligação carbono-hidrogênio, o que acontece é que energeticamente o sistema vai ser favorecido quando o elétron que tanto o carbono quanto o hidrogênio precisam fica no meio do caminho entre eles, não é? Dando aí as origens, não é, da ligação covalente. A gente falou lá que eu mencionei pelo menos que quando você tem a combinação de elementos de um extremo da tabela periódica com outro extremo, isso favorece a formação dos sólidos iônicos ou dos elementos que vão ter ligação predominantemente iônica. E quando os períodos ou as famílias estão muito próximos, você tem a questão da ligação covalente, que é o caso, certo? Bom, então, detalhando um pouco mais, essa questão do caráter iônico nos permite quantificar se a ligação vai ser predominantemente iônica ou predominantemente covalente, através de uma equação que está aqui representada, certo? Então, essa equação, ela geralmente aparece dessa forma, né? Caráter iônico, ou CI, né? Para abreviação, é igual a 1 menos o exponencial, que depende desse fator aqui, menos 0,25 vezes essa subtração aqui, né, xa menos xb ao quadrado, vezes 100. Quem é xa, xb? xa e xb é conhecido como eletronegatividade ou eletroafinidade dos elementos. Significa que quanto mais eletronegativo ou maior a eletroafinidade for do material, a tendência é maior dele ganhar os elétrons, certo? O termo contrário seria ali, no caso, a eletropositividade dos elementos. Então, se você procurar aí por propriedades periódicas dos elementos, o que você vai encontrar é coisas como estas representações aqui da tabela periódica, em que você vai ter essas setas. No caso da eletronegatividade, elas sempre vão apontar de baixo para cima, da esquerda para a direita, ou seja, os elementos mais eletronegativos, com exceção dos gases nobres, ficam neste canto aqui da tabela periódica, no caso da família do flúor. Nesse caso, de todos os elementos da tabela periódica, o que apresenta maior eletronegatividade é o
flúor, certo? Ele tem uma tendência muito, muito grande de ganhar elétrons. Então é por isso que o gás flúor, quando ele está na sua forma molecular ou na sua forma atômica, ele é muito, muito reativo. Ele ataca muito qualquer substância que tenha elétrons para tentar arrancá-los. E aí depende do tipo de ligação química que essa substância atacada vai apresentar. No caso dos metais, por exemplo, vai provocar reações químicas, né? No caso aí de seres vivos, organismos ou qualquer tecido orgânico, ele pode causar reações aí que podem ser bem perigosas, ok? Bom, e aí, sabendo os valores que são tabelados de eletronegatividade para todos os elementos aqui presentes na tabela periódica, a gente consegue mensurar, através dessa equação, se o elemento ele vai ter um caráter iônico ou covalente, a ligação no caso. E aí, podemos usar como exemplo esses caras aqui. Então, nesse exemplo aqui, vou mostrar para vocês como é que é feito o cálculo de dois desses elementos, desses compostos aqui, e os outros vocês podem fazer depois, não é? Procurando lá pelas tabelas de eletronegatividade. Então, consultando ali os livros de ciência dos materiais que tem lá no AVA, na Biblioteca Virtual Pearson, ou qualquer procura na internet, vocês conseguem encontrar essas tabelas. Então, aqui, para esse elemento aqui, que é o óxido de magnésio, ele tem os seguintes valores. Para o magnésio, a sua eletronegatividade vale 1,2, enquanto que para o oxigênio vale 3,5. Então, geralmente esses valores eles não têm unidade, eles são só realmente números assim, como vocês podem ver aqui, não é? E percebam, o magnésio é 1,2 e o oxigênio vale 3,5. Está de acordo, não é, com o que essa informação aqui nos diz, que a eletronegatividade é maior para os elementos à esquerda, né, à direita, e acima da tabela periódica. Então, olha só, o magnésio está aqui, enquanto que o oxigênio está aqui. Então, são elementos mais distantes da tabela periódica. De uma certa maneira qualitativa, eu posso dizer que essa é uma ligação iônica. Mas quanto iônica ela é em termos percentuais? É o que eu vou fazer aqui agora, mostrar para vocês aqui. Então, aqui eu reescrevi a equação, né? Só que trocando aqui o XA e o XB por o X do magnésio e o X do oxigênio, certo? Aqui vocês não se preocupem com essa questão aqui da ordem que isso vai aparecer, porque como esse termo aqui está ao quadrado, isso aqui sempre vai ser um número positivo e ele vai ser multiplicado aqui por esse menos 0,25 aqui do exponencial, certo? Pois bem, então, substituindo aqui os valores que eu tenho para o magnésio 1,2 e para o oxigênio 3,5, eu vou encontrar um valor numérico aqui, né? Isso aqui deve dar 2,3, que multiplica menos 0,25 elevado ao exponencial. Aí esse número vai ter que ser subtraído de 1 e tudo isso aqui você vai multiplicar por 100. Nessa multiplicação você vai encontrar que o caráter iônico desta ligação aqui do óxido de magnésio é de 73,35. Isso quer dizer que é uma ligação iônica. Então, os valores acima de 50% para frente, são caráter iônico, ou seja, a ligação é predominantemente iônica. A característica que o material vai ter vai ser suas características ligadas a um sólido iônico, certo? Para comparar isso, podemos agora pegar esse segundo cara aqui, o fosfato de galho. Então, o fosfato de galho, se a gente voltar aqui na tabela periódica, olha só, o galho, ele está aqui, nessa coluna 3A. E o fósforo não está muito longe não, está aqui, na coluna 5A. Então, a separação deles é pequena, em termos de colunas, ou de períodos, ou de famílias. Então, o fósforo está aqui na 5A e o galho na 3A. Diferente antes, quando eu tinha lá o magnésio aqui e o oxigênio aqui. Então, por esse posicionamento aqui, eu já posso dizer também, qualitativamente, não é, sem ter um valor preciso, que essa ligação tende a ser covalente. Então, da mesma forma, troquei aqui o XA e o XB
pelo XA, pela eletronegatividade do galho e do fósforo, e consultei uma tabela com esses valores. No caso, o galho tem uma eletronegatividade de 1,6, enquanto que o fósforo, 2,1. Então, substituindo isso daqui aqui, fazendo as contas, a gente encontra um caráter iônico de 6,05, ou 6% aproximadamente. Professor, uma dúvida só. Diga. Esses pontos ali que o professor está pegando, por exemplo, do galho, que é 1,6, isso, do fósforo, que é 2,1, tudo isso é, digamos assim, é tabelado. Exatamente. Tem todo um rol de tabelas e handbooks que tem esses valores aí. A gente vai ver mais uma propriedade periódica mais para frente nos slides, mas tudo isso são valores tabelados. Perfeito, perfeito. Obrigado. Imagina. Então, e esses valores vocês encontram ele, inclusive, pesquisando na própria internet. Só colocar lá a tabela de eletronegatividade, por exemplo, que vocês encontram esses valores, ok? Bom, então olha só, deu 6,05 ou 6% de caráter iônico. Então, como está abaixo dos 50, até 49,99 você pode dizer que o caráter é covalente. Nesse caso, como está abaixo de 50, essa ligação terá as características de um sólido ou de um material com ligação covalente, certo? Então, essa é uma maneira que a gente tem de quantificar. Aqui não entra a questão da ligação metálica, porque a ligação metálica é uma ligação tida como especial, porque os elétrons, devido lá ao efeito de blindagem, eles acabam se desprendendo ali até os 3 últimos elétrons, dependendo do tipo metálico que você considera, e aí você pode ter aquela nuvem de elétrons formando ali nos sólidos, ok? Bom, então isso aqui era só para finalizar essa parte aqui das ligações, né? Que faltou isso a gente abordar na aula passada, né? Mas essa aqui é uma forma que você tem para quantificar se a ligação entre compostos como esses daqui, né, vai ser iônica ou covalente. Isso também é utilizado quando você faz ou estuda a questão de sais e óxidos. Então, a maioria dos elementos que a gente encontra na natureza, como óxido de magnésio ou óxido de ferro, ou mesmo o fluoreto de césio, você vai encontrar incrustados em minerais, né, com outros componentes, mas em formas de sais ou óxidos, certo? Então, isso aqui é uma forma da gente determinar, né, se o meu, digamos, sólido, ele é covalente ou iônico, ok? Bom, então, dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco da estrutura microscópica dos materiais, pois essas estruturas têm papel muito importante nas características, nas propriedades físicas que os materiais vão apresentar, certo? E nesse caso aqui, principalmente pensando na questão do estado sólido, como eu já falei para vocês, na natureza tem os 3 estados físicos, né, aqui representados, né, o sólido, o líquido e o gasoso, né, para a água, no caso, né. Mas como a gente vai estar tratando aí o semestre todo de materiais, na maioria das vezes, o que a gente vai considerar é sempre o estado sólido, que é o nosso estado de interesse. A gente sabe que todo o material, tudo que existe na natureza, é composta por átomos, como está representada essa figura aqui, ou moléculas que seriam a combinação de átomos, como é o caso da água, né? Então, a menor quantidade que você tem na natureza de água é uma molécula de água, que são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E que, dependendo das condições de temperatura e pressão, ela pode se encontrar normalmente aí no estado do líquido, né? Que seria a maior parte da composição dos mares, dos oceanos, dos lagos. Na forma sólida, gelo, né? As geleiras que nós temos aí, neve. E na forma de vapor, o vapor da água que consta aí da atmosfera, numa concentração muito, muito pequena, certo? Pois bem, então, essas são os 3 estados sólidos, né? Principalmente vamos nos preocupar com isso daqui, com o estado sólido das coisas. No caso da água, tomando ela como exemplo ainda, quando baixa-se a temperatura, as moléculas que estão meio que dispersas, sem muita interação, como a gente está vendo aqui na forma de água, elas começam a se aproximar.
E essa parte da molécula aqui cria uma espécie de dipolo, uma separação de cargas elétricas. Então, aqui tem a parte positiva, né, que compete ao hidrogênio, e aqui eu tenho a parte negativa, que compete ao oxigênio. E observem que a atração negativo-positivo forma uma espécie de hexágono, uma estrutura ordenada, certo? E quando a água congela, ela forma os seus chamados cristais de gelo. Claro que em tamanho macroscópico isso fica difícil de ver quando a gente tem aqui esse, digamos assim, esse monte de gelo, certo? Mas no tamanho microscópico a gente observa estas estruturas aqui. Isso acontece justamente por causa dessa forma hexagonal. E como os cristais de gelo não estão associados a essa forma hexagonal, isso aqui tem uma estrutura com um volume espacial maior. Então é por isso que o gelo ele consegue flutuar na água líquida, porque o volume de expansão da água no estado sólido é maior, o que diminui a sua massa específica, a sua densidade, com relação à massa específica ou densidade da água. Então, congelou a água, ela vira gelo e flutua, certo? A água, também por ter esta configuração espacialmente falando aqui, quando ela congela, ela tende a aumentar o seu volume e diminuir a sua densidade. É por isso que em lugares, regiões que o inverno é muito, muito intenso, com queda de neve, formação de gelo, os encanamentos que estão expostos ao ambiente, que contém água, eles sempre são esvaziados. Justamente porque quando cai muito a temperatura, a água no interior congela e expande. E a sua força de expansão é tão grande que ela pode romper não só encanamentos poliméricos, plásticos, mas também encanamentos metálicos. Inclusive válvulas de registro e controle de pressão feitas muitas vezes com paredes bem grossas de metais, certo? Então, isso aqui seria uma espécie de um cristal, um floco de neve, né? Que você tem essa formação aqui, e aqui um conjunto desses pequenos cristais devido ao congelamento da água. Bom, isso para ilustrar a questão dessa importância das microestruturas que nós temos presentes nas substâncias em geral, certo? Justamente porque, dependendo das condições de temperatura e pressão, né, você pode alterar ou favorecer a alteração dessas pequenas estruturas, certo? Bom, então na natureza, né, as microestruturas estão presentes principalmente ali em minerais, né, que são a origem das várias substâncias químicas que são utilizadas aí nas atividades industriais. Então, qualquer substância ou composto químico que é usado aí no meio industrial para processos, serviços, produzir coisas, enfim, não importa. Elas têm que ser extraídas da natureza. E elas estão, como eu já mencionei, em formas de sais ou óxidos presentes nos minérios, como estão aqui ilustrados. Então, por exemplo, a calcopirita, né, é uma das origens das fontes de cobre. Então, se você pegar esse minério aqui e aquecer ele, mas aquecer a ponto de fundir o cobre, chegar no ponto de fusão do cobre, você consegue promover pela temperatura uma reação física que vai remover o cobre presente neste minério aqui. Já a wolframita, ou wolframite, é a fonte do tungstênio. Percebam que, se você olhar aqui, você consegue ver alguns arranjos ordenados, que a gente já vai falar sobre eles, que é característica da maioria dos minérios presentes aí na natureza. Já a bauxita, né, é a fonte de alumínio. Um fato curioso sobre isso daqui é que antigamente o processo de extração do alumínio não era o que se usa hoje, com base em correntes elétricas e processos de eletrólise. Eram processos físico-químicos, né, de temperatura e com gases inertes, o que deixava o processo de extração do alumínio muito caro. Ou seja, teve uma época que o grama extraído do alumínio da natureza era mais caro que o grama do ouro. Depois que se inventou processos de eletrólise química, pôde-se extrair o alumínio deste cara aqui, da bauxita, de maneira muito barata. Então, por isso que o alumínio ele veio a substituir muitos metais, como o latão, o cobre e até mesmo o ferro, na fabricação de muitos utensílios domésticos ou uma série de outros utensílios, ok? E este cara aqui, né,
o espodumena, se é que se fala dessa forma, né? É a fonte do lítio. Então, o lítio, que é utilizado muito aí na fabricação das baterias de celulares, notebooks, tablets, e agora, sobretudo, aí para os carros elétricos, é a fonte do lítio, não é? Então, você tem que extrair isso aqui da natureza, e aí você utiliza isso para fabricação do lítio, que vai compor lá as baterias, ok? Então, isso aqui para mostrar para vocês que esses caras aqui, não é? E todos os outros elementos que nós usamos aí no dia a dia, vêm da natureza. Lembro de ter mencionado para vocês que lá na primeira aula, quando a gente falou de tabela periódica, que tem dois elementos que estão em forma metálica na natureza. Então, vou pegar essa tabela periódica aqui como para nos ajudar, né? Então, no caso, o ouro... cadê? Bom, tá difícil de achar aqui, mas enfim, o ouro que ficaria por aqui e a platina, tá aqui, ó, ouro e platina. Esses dois caras, eles você encontra apenas na forma metálica na natureza. Então, os garimpos que você vê aí na televisão, dos processos de extração de ouro, basicamente o que eles fazem é processo de lavagem da terra, não é? Justamente para pegar esses pequenos pedaços, essas pequenas partículas metálicas do ouro, justamente para agregar isso e formar os lingotes lá para você vender lá, não é? Ou trabalhar isso aí como riqueza natural, certo? Então, dando continuidade. Então, de uma maneira geral, a gente pode classificar qualquer microestrutura das substâncias, sejam elas naturais, presentes na natureza, ou ainda aquelas que são sintéticas, produzidas pelo homem, né? Da forma como cristalinos ou amorfos. Os cristalinos, eles apresentam a chamada ordem, ou periodicidade, que estaria associado a um arranjo que se repete com o tempo. Então, aqui eu tenho a exemplificação dessas duas estruturas. Esse modelo aqui é conhecido como o modelo das esferas, em que você considera que o átomo ou a molécula é uma esfera, e que a maneira como ela se organiza vai ser a estrutura microscópica formada pelo meu material, certo? No caso dos cristais, existem duas possibilidades. Os monocristais, em que você tem apenas uma única ordem, um único arranjo em toda a estrutura, ou os policristais, que seriam conjuntos de arranjos que vão se organizar ou se inclinar um pouquinho uns em relação aos outros. Isso aqui a gente já vai entender mais para frente, que tem uma exemplificação para isso daqui, certo? Bom, e os amorfos, né, como vocês podem ver aqui, eles não têm ordem, certo? Eles são dispersos, eles não têm uma organização de longo tamanho. Então, se você anda alguns nanômetros para cá ou para cá, você percebe que esse cara aqui não tem uma sequência lógica de repetição do posicionamento dessas esferas, desses átomos. Ok? Bom, então, quando a gente fala dessas estruturas microscópicas, pensando ali nos sólidos que nós já abordamos, que seriam os metais, os sólidos iônicos e os sólidos covalentes, a gente tem a seguinte coisa, que a maioria dos metais, quando você tem processos de formação natural, ou seja, não são processos que você interfere muito, ou processos que a energia vai ser otimizada para o sistema, os metais e as cerâmicas, mas não todas, e polímeros, alguns vão ter estruturas cristalinas, certo? Então, a maioria dos metais, a maioria das cerâmicas, ligas metálicas e poucos materiais poliméricos apresentam estruturas ordenadas, estruturas com periodicidade, ou seja, estruturas cristalinas. Já a maioria dos materiais poliméricos vão ser amorfos, enquanto que alguns poucos metais e algumas cerâmicas, também não muitas, podem ter essa, digamos, estrutura que não tem ordem, esses seriam materiais amorfos, ok? Metais, eles só são estruturas amorfas se eu resfriá-los rapidamente. Então, se eu fizer um processo lá de aquecimento de qualquer metal, a ponto dele ficar líquido, né, a ponto de passar o ponto de fusão dele, e eu derramar
esse metal numa superfície muito fria, que absorva o calor muito rapidamente, a fim de formar uma folha, um filme, essa folha, esse filme metálico, eles vão ser bem flexíveis, por quê? Porque a estrutura amorfa que eles vão apresentar é muito mais maleável que a estrutura cristalina, policristalina ou monocristalina, certo? Então essa é uma das características. Os sólidos geralmente ordenados ou cristalinos, eles têm uma resistência, uma característica de resistência física maior que esses caras aqui. Então é por isso que, do ponto de vista de condutividade elétrica, por exemplo, os materiais cerâmicos, eles são isolantes. Os polímeros também, só que os polímeros eu posso torná-los flexíveis, maleáveis, em volta dos meus metais que são condutores. Enquanto que os materiais cerâmicos, não. Eu não posso fazer aí um isolamento cerâmico para um fio, para um filamento. Até posso, mas o filamento não pode ser muito longo e ele não pode ser, não pode estar móvel, não é? Ele não pode ser flexível. Bom, então o estudo que envolve essa questão aí da ordem, do ordenamento das microestruturas, é chamada de cristalografia. E começou justamente estudando os cristais presentes na natureza, né? Então, que nesse cara aqui, você observava essa estrutura aqui, ordenada, e aproximava algum padrão matemático, algum sólido geométrico que se fosse similar a essa estrutura aqui. Então, para a gente entender um pouco essa questão dos padrões matemáticos, a gente tem esse conjunto de bolinhas azuis aqui. Então, observem que elas estão formando um quadrado em que o posicionamento dessas bolinhas é equidistante. Então, se eu pegar essa bolinha em relação a essa, ela tem a mesma distância. Se eu pegar aqui a diagonal, também vai ter uma relação com essas nas diagonais, certo? Então, eu posso fazer várias relações aqui para ter um descritivo. E eu posso dizer que cada bolinha dessas pode ser, por exemplo, um átomo, ou ainda um conjunto de átomos, moléculas, por exemplo. Daí que vem essa questão de eu ter um padrão, uma estrutura, em termos de sólidos geométricos, para descrever justamente esses caras. Então, muitas vezes eu uso essa questão dos paralelepípedos ou prismas, que seriam aqueles sólidos geométricos, para descrever os cristais que eu tenho presentes na natureza, ou aqueles que eu obtenho, por exemplo, nas ligas metálicas, né? Os metais tendem a formar esses cristais. E, através disso, eu consigo ter informações, como representação da simetria dessa estrutura cristalina, associar propriedades físicas, como resistência à abrasão, por exemplo, resistência de tração ou compressão mecânica, resistividade elétrica, reatividade química, e por aí vai. Não é? Então, isso já são alguns daquelas propriedades físicas que eu falei para vocês, que estão associados aí às estruturas, microestruturas presentes nos materiais. Bom, um conceito importante é o chamado conceito de célula unitária. Então, o que célula unitária é? É a menor representação em termos de ordem que eu tenho de um cristal. Então, se eu não souber mais nada do cristal, disposição do posicionamento das suas estruturas, espaçamento, dimensões, nada, mas souber apenas a informação da célula unitária, digamos que a célula unitária desse cristal aqui seja desta forma aqui, um quadrado formado por 4 pontos nos vértices, eu posso replicar esse cara aqui. Então, digamos lá que eu queira, que eu saiba só isso aqui. É um cristal, sólido cristalino, que é formado por essa estrutura aqui. Então, se eu quiser replicar ele, só preciso repetir esse cara, como acontece aqui. E aí eu tenho essa, digamos, reconstrução da rede cristalina, certo? Através da sua célula unitária. Então, quando eu falo desse termo de célula unitária, dependendo do modelo geométrico ou matemático que eu vou usar para descrever estruturas cristalinas, e falando apenas dos cristalinos por enquanto, para esses caras aqui, eu posso estudar eles, avaliar eles, certo? Então, muitas vezes hoje, em escavações aí que atingem várias dezenas ou centenas de metros abaixo do nível do solo,
você encontra muitas vezes, devido à compressão do terreno, né, e da profundidade, né, cristais que não existem na superfície, não é? Porque eles só são estáveis ou só aparecem em pressões ou às vezes temperaturas muito elevadas, ok? Bom, então, quando eu falei para vocês aí de sólidos geométricos, basicamente tem 7 tipos de sólidos geométricos que são utilizados, ou combinações deles, que vão descrever todos os meus materiais que tenham estruturas cristalinas, sejam ali os metais, as ligas metálicas e os sólidos iônicos, ok? Vejam que eu não falei dos polímeros, não é? Porque os polímeros, em geral, é muito difícil que eles apresentem estruturas cristalinas. Mas quando apresentam, geralmente também posso utilizar sólidos geométricos como esses daqui. Então, algumas características desses sólidos estão associadas ao quê? Esses caras aqui que são chamados comprimentos de aresta, né? Que seria a distância entre um átomo e o outro átomo, né? Ou a separação entre átomos, ou o comprimento da ligação química, como vocês queiram. E também os ângulos que essas ligações, que essas direções vão tomar. Então, se eu tiver um cristal na natureza que é descrito de forma cúbica, o que eu sei? Eu sei que ele vai ter lá nas dimensões microscópicas deles arestas, que vão ter os tamanhos ou os distanciamentos iguais, não é? E que os ângulos entre eles, não é? Que aqui é representado por alfa, beta e gama, vão ser mutuamente de 90 graus, como está representado aqui. Já estruturas hexagonais, né? Eu vou ter duas arestas iguais e uma terceira diferente, né? Que geralmente essa aresta C aqui é um distanciamento maior. Dois ângulos iguais a 90 e um ângulo de 120 graus. E aí eu tenho outras estruturas, como a estrutura tetragonal, em que eu tenho aqui duas arestas iguais, três ângulos de 90 graus, só que uma das arestas tem uma estrutura, ou melhor, uma distância maior em relação às duas primeiras arestas aqui. A estrutura romboédrica, que seria uma espécie de um cubo em que a base é deslocada do topo, não é? A estrutura ortorrômbica, né, que as três dimensões aqui são diferentes, né? Então essas três arestas têm comprimentos diferentes. A estrutura monoclínica, né, que seria uma estrutura tetragonal, em que agora a base está deslocada do topo, não é? E a estrutura triclínica. Então, esses sólidos geométricos geralmente são comparados para descrever ou para, digamos assim, ser um análogo teórico dos cristais que a gente encontra na natureza, né, nessas formas minerais aqui, certo? Bom, aqui eu tenho um exemplo disso, né? Depois vocês podem dar um zoom, daí vocês conseguem ver mais de perto lá no material, né, no PDF, mas tá aqui, olha só, aqui a estrutura cúbica, né? E aqui um elemento, um minério, né, com essa estrutura cúbica. Já a hexagonal, né, mostrando alguns hexágonos, a trigonal, a tetragonal, o ortorrômbico aqui, o monoclínico e o triclínico, certo? Então aqui a gente tem esses exemplos de alguns minérios aí presentes na natureza, que quando são extraídos, né, eles têm essas formas geométricas, ok? E claro, né, a questão do estudo aí das propriedades físicas. Por exemplo, só para citar de exemplos biológicos aí, não é? Por que a colmeia das abelhas é hexagonal? Porque essa forma hexagonal, mecanicamente, ela é muito resistente. Então, as abelhas, quando fazem, elas já têm uma programação genética, porque eles vão criar o quê? Vão criar essa estrutura hexagonal, justamente para você ter uma estrutura mais resistente lá para poder suportar o mel que elas vão produzir, certo? Bom, então eu falei para vocês que a estrutura cristalina ela pode ser organizada como um monocristal, um único cristal, que vai ter a mesma orientação para todas as dimensões. Então, isso aqui eu estou olhando num plano, né? Mas se isso aqui fosse tridimensional, teria a forma de um cubo com pequenas bolinhas separadas nas três dimensões com a mesma orientação. Então, se você pudesse ser transportado de um tamanho menor, que essa estrutura aqui para dentro, para qualquer direção que você olhasse, você veria arranjos de esferas todos para
todos da mesma maneira. Então, você virtualmente não saberia se você está olhando para outra direção ou não, porque simplesmente é todo o mesmo padrão repetido. Já os policristais, eles estão com essa conformação aqui. Então, se eu comparar esse com esse, claro, dessa forma como está aqui, a gente não consegue ver uma estrutura de policristais, ou seja, cristais menores que formam um conjunto. Mas, se eu fizer esses desenhos aqui, vocês percebem que aqui eu tenho, olha só, 6 pontos organizados, aqui esses outros 6 pontos. Observem que esse cara se orientou com um ângulo diferente em relação a esse. Em relação a esse, em relação a esse, em relação a esse. É como se no policristal, o que a natureza faz? Pegasse grupos de cristais, certo? E distorcesse um pouco a sua orientação, justamente para formar uma série de quebra-cabeças, não é? Que se encaixam para formar uma estrutura policristalina. A natureza faz isso justamente como técnica para gastar a menor quantidade de energia possível. Por quê? Para eu produzir um monocristal, eu preciso fazer que o processo energético não seja o mais econômico. Então, se eu pegar, por exemplo, um metal, derreter ele e resfriá-lo lentamente, eu permito com que os átomos desse metal se ordenem de uma forma, não é, em que todos vão estar muito bem orientados. Esse processo é o que é utilizado para a fabricação aí de semicondutores, né, na indústria eletroeletrônica, para produzir lá os chips de computadores, para produzir tudo que é baseado na nossa tecnologia, que tem como base semicondutores. Já em processos industriais, por exemplo, de obtenção de ligas, extração de metais, o processo de resfriamento ele é natural. Então você deixa o negócio resfriar naturalmente, e aí o que vai formar? Você vai formar esses digamos, grãos cristalinos. Então lembra que eu tenho aqui a chamada célula unitária? Então essa célula unitária ela vai ser descrita em termos desses caras aqui, né? Dessas formas geométricas, e é o que vai formar meus materiais cristalinos, sejam eles monocristais ou policristais. No caso dos policristais, a célula unitária é fácil de encontrar. Já no caso dos monocristais, ela está no interior de cada grão que eu tenho aqui, certo? Então, nesse caso aqui, esse cara aqui e esse cara aqui tem essa célula unitária em comum, assim como esse cara aqui, com exceção desses dois, porque aqui só tem grupamentos menores. Mas eu não estou vendo como é que está a representação disso para cá, então ele pode ser isso aqui que foi cortado, então a célula unitária está para cá. Então, quando eu falo de policristais, é a mesma célula unitária no interior de cada grão cristalino desses aqui. Então, tem processos que você usa para estudar os metais, as ligas metálicas em específico, justamente para você associar a questão de resistência mecânica ao tamanho desses grãos que vão ser formados pelo seu metal, certo? Então aqui, ó, as propriedades físicas, né, estão relacionadas a esse tipo de microestrutura. Então se você tem muitas fronteiras, imagina a condutividade elétrica. Ela é um pouco prejudicada. Por quê? Porque os elétrons que estão livres aqui no metal, eles vão ter que passar desse arranjo cristalino para esse, só que ele tem uma fronteira aqui onde ela vai perder um pouco de energia, que se transfere em forma de aquecimento, né, que é o efeito Joule lá de um condutor elétrico percorrido por uma corrente. Ok? A questão das tensões mecânicas, né? Esse cara mecanicamente aqui é mais resistente que esse, né? Esse aqui é mais maleável, consigo moldá-lo mais facilmente. Esse aqui nem tanto. Então, para produzir um condutor monocristalino, eu não posso produzir fios, por exemplo, diferente de um policristal, certo? Então, aqui, ó, as estruturas policristalinas apresentam essas diferentes orientações, né, os cristais, o conjunto de cristais, que as compõem, mesmo tendo a mesma célula unitária, certo? Então, só relembrando aqui, a ligação metálica, né, os últimos elétrons compartilhados por todo o cristal, formando essas estruturas aqui. Então, essas figuras são imagens de metalografia, que é um processo aí na indústria mecânica utilizada
para você revelar o contorno do grão, a estrutura do grão ou a forma que o grão vai ter. Então, muitas vezes, quando você quer que um metal ele tenha uma certa flexibilidade ou maleabilidade, você vai tentar fazer com que a maior parte dos grãos presentes nele tenha um certo tamanho. Se você priorizar grãos muito grandes, o material tende a ser mais rígido, mais difícil de conformar mecanicamente. Contudo, se você tiver grãos menores, você vai ter um material mais maleável para você conformar, certo? O processo de metalografia aqui consiste basicamente em você cortar a sua superfície, o seu metal, né, essa superfície metálica, limpar ela com solventes orgânicos para evitar qualquer presença de contaminação de graxas ou qualquer coisa orgânica. Depois você faz um processo de polimento, justamente para deixar essa superfície como se fosse quase um espelho. E por fim, daí você limpa novamente para tirar qualquer resíduo do polimento, e aí você submete isso em contato com um ácido muito forte, um ácido nítrico, por exemplo, muito concentrado. E aí o que o ácido vai fazer? Ele vai corroer de maneira diferente os contornos de grão. Por quê? Porque cada contorno desse tem uma energia química diferenciada, então ele pode reagir um pouco mais ou um pouco menos, certo? E aí você consegue revelar a chamada estrutura de grãos destes essas Bom, falando um pouco mais agora dessas estruturas microscópicas, com base nessas três estruturas cristalinas que eu tenho aqui dos metais. Então, de modo geral, os metais eles formam essas estruturas aqui, que podem aqui ser a estrutura cúbica, né, na verdade são duas estruturas cúbicas e aqui uma estrutura hexagonal. Percebam que essas estruturas cúbicas aqui, elas têm disposições atômicas diferentes, ou seja, os átomos que são representados por essas bolinhas aqui, elas estão em posições diferentes. Neste caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho átomos nos vértices do cubo e um átomo no centro. Enquanto que nessa estrutura aqui, nesse arranjo, eu tenho que átomos nas faces, mas eu não tenho nada no centro, certo? E na estrutura hexagonal eu tenho átomos, né, formando aqui um plano hexagonal, aqui em cima e aqui embaixo, e um plano triangular aqui, com átomos nos vértices, e aqui embaixo, em cima e embaixo, nos centros dos hexágonos, para formar essa minha estrutura. Então, o que é observado na natureza, eu tento descrever com um modelo matemático geométrico, não é? Ou com um sólido geométrico, que são essas situações aqui. E aí eu também associo as propriedades mecânicas, elétricas e por aí vai com essas estruturas aqui. Então, no caso aqui da chamada estrutura cúbica de corpo centrado, o arranjo vai ser como esse daqui. Então eu vou ter sempre átomos nos vértices, não é? De modo geral, quando eu trato da estrutura cúbica, eu sempre vou ter átomos nos vértices, que seriam os cantos do meu cubo. E as outras posições ocupadas pelos átomos vai depender dos materiais, mas eu tenho variações, como a gente vai ver. Então, olha só, a estrutura cúbica de corpo centrado, ela apresenta os átomos nos vértices, mais um átomo no centro, ok? E alguns elementos, como o cromo, o ferro e o tungstênio, apresentam essa estrutura aqui. Então, geralmente, como eu vou descrever isso, eu uso esse modelo de esferas, observem que tem cortes aqui, certo? Esses cortes é como se eu estivesse dividindo essas esferas, esses átomos, não é, em porções, para descrever a estrutura ou a célula unitária. Então, qual que é a forma da célula unitária de uma estrutura cúbica de corpo centrado? Essa daqui. E aí, eu posso caracterizar a essa formação aqui algumas características. Por exemplo, uma relação matemática entre aresta, que seriam esses lados aqui dos quadrados que formam o cubo, não é? Com os raios atômicos. Então, a relação matemática é essa daqui. Para a estrutura cúbica de corpo centrado, o tamanho da aresta sempre vai ser igual ao que? 4 vezes o raio da espécie atômica que você tem aqui, compondo esse material, dividido por raiz de 3. Então, isso aqui obtém-se da onde, essa relação matemática? Através da aplicação da
da relação do teorema de Pitágoras, né, do triângulo retângulo, que você aplica nessa forma geométrica. E aí você pode tirar uma relação matemática entre a aresta dessa célula unitária, que tem a forma cúbica, com o raio da espécie atômica. Se vocês olharem numa tabela lá de raios atômicos, vocês vão observar que cada elemento presente na tabela periódica tem um valor de raio atômico. Então, aqui no caso, se eu pegar, por exemplo, o cromo, vai ser um valor de R que entra aqui. No caso do ferro, outro valor para R. E tungstênio também um outro valor, certo? Então, aqui eu tenho essas três representações, aqui no caso com o modelo de esferas, em que cada esfera dessas é um átomo que vai compor o meu material aqui, nessa estrutura cúbica de corpo centrado, certo? Outra coisa, existe também a quantidade de átomos presentes numa célula unitária. Então, se eu pegar esse corte aqui, eu consigo quantificar quantos átomos eu tenho por célula unitária nessa estrutura. Nesse caso aqui, é 2. Por quê? Como é que eu sei isso? Se eu cortar um átomo, uma esfera dessas, numa aresta de cubo, isso aqui vai ser 1/8 da esfera. Então, aqui em cima eu vou ter 1, 2, 3, 4 oitavos. Aqui embaixo, 5, 6, 7. E aqui que não está aparecendo, 8, né? Que seria esse cara aqui. Então, 8 oitavos. 8 oitavos é 1. Então, se eu montasse esses oitavos aqui de esferas, eu teria uma esfera que representa um átomo. Mais o átomo que está no núcleo, 2. Então, toda vez que falar em estrutura ou célula unitária cúbica de corpo centrado, essa é a relação da aresta com o raio. E outra informação que tem que vir na mente é sempre o quê? Que ela tem 2 átomos por célula unitária, certo? Então, observa que eu tenho aqui um volume e material ou matéria contida nesse volume. Isso também está associado à chamada massa específica ou densidade dos materiais. Então, quanto mais matéria eu tiver num certo volume, mais denso é o material em relação a um outro material que tenha menos matéria, certo? Então, aqui eu tenho 2 átomos por célula unitária. Outra estrutura é a estrutura cúbica de face centrada. Ela tem esse nome porque, em vez de você ter um átomo no núcleo, você só vai ter átomos nas arestas, como é característico de toda estrutura cúbica, e nas faces, certo? Então, elementos que têm essa estrutura aqui: cobre, alumínio e prata, certo? A relação da aresta com o raio é essa daqui. A igual a 2R raiz de 2. Novamente, se eu quiser saber qual é o valor desta aresta aqui, para essa estrutura, vai depender do elemento que tem essa estrutura. Então, por exemplo, se eu pegar o cobre, entra o raio do cobre aqui. Se eu trocar para o alumínio, entra o raio do alumínio e assim sucessivamente, certo? Essa estrutura ela tem o quê? Tem 4 átomos por célula unitária. Então, observe aqui o corte que é feito. Então, aqui eu tenho os átomos nas arestas, como vocês podem ver, que contabilizam um átomo, né? Que tem aqui, mais aqui no final que eu não estou vendo. E cada face deve contribuir com meio átomo. Então, aqui em cima é meio, aqui embaixo é meio, dá 1. Meio dessa face aqui e mais meio que está ali na face de trás, 2. Essa aqui, deste lado e desse outro lado, 3. Então, 3 mais esses átomos das arestas, 4. Então, toda estrutura cúbica de face centrada tem 4 átomos por célula unitária, certo? Então, esses aí são esses exemplos das estruturas cúbicas. Uma estrutura também presente em alguns metais, como por exemplo o titânio, é a estrutura hexagonal ou hexagonal compacta, que são planos atômicos que vão se intercalar. Então, olha só, esse plano aqui, esse plano do meio e esse plano aqui embaixo se intercalam formando hexágonos. E aqui no meio eu teria estruturas triangulares, como está representado aqui nesse diagrama, certo? Então, o corte da estrutura hexagonal está aqui, não é? Só que agora o que acontece? Como o ângulo aqui não é mais de 90 graus, a fração que eu tenho desses átomos aqui já é diferente daquele 1/8. Mas, de modo geral, eu sei que
esse cara aqui vai contar com o quê? Com 6 átomos por célula unitária, certo? Então, estrutura cúbica de corpo centrado, 2 átomos por célula unitária. Estrutura cúbica de face centrada, 4 átomos por célula unitária. Estrutura hexagonal, 6 átomos por célula unitária. E da mesma forma que você faz esses cortes para essas formas geométricas aqui, você também pode fazer a mesma coisa, deixa eu voltar aqui, para essas estruturas aqui. E aí, é claro, dependendo do ângulo que você tiver, você vai ter que considerar porções diferentes dos átomos, não é? É claro que a gente não vai ficar indo muito aprofundado nisso, não é? Porque isso já é mais uma questão da chamada estudo, não é, de cristalografia, certo? Que não é digamos assim, ela é superficialmente tratada, né, em ciência dos materiais, mas é um ramo próprio aí da metalurgia, da física do estado sólido e por aí vai, certo? O que é importante a gente saber aqui, salientar, é que muitas das propriedades físicas estão associadas a essas estruturas, certo? Uma outra informação importante, olha só, o fator de empacotamento, a gente já vai ver o que é isso. Ele é igual da cúbica de face centrada. O que significa? Isso aqui é uma característica, um valor que você tem, que é uma relação de volumes, que quando duas estruturas, como essas aqui, no caso da hexagonal compacta e da cúbica de face centrada, apresentam o mesmo valor, significa que eu posso rearranjar essa estrutura uma na forma da outra, ou seja, como o fator de empacotamento atômico da estrutura cúbica de face centrada e da hexagonal compacta são iguais, eu posso transformar uma estrutura como essa daqui, que é hexagonal, numa dessa daqui, que é cúbica de face centrada. Ou, do ponto de vista, se eu quiser ganhar mais resistência mecânica, eu converto a estrutura cúbica de face centrada numa estrutura hexagonal, certo? Que mecanicamente ele vai ficar mais resistente. É claro, é um processo não natural, significa que eu tenho que dar energia e controlar para que ele chegue nesse resultado final aqui. E claro, se eu esquentar isso daqui de novo e deixar resfriar naturalmente, ele vai tentar migrar, não é, dessa estrutura para essa, se essa for a sua estrutura natural para acontecer, certo? Bom, então falando um pouquinho mais aí da massa específica ou da densidade, ela e do fator de empacotamento atômico, elas estão relacionadas com essas microestruturas, no caso aí dos metais e dos materiais cerâmicos, certo? Então aqui no caso do fator de empacotamento atômico, ele é uma relação entre volumes, não é? Ele é o volume dos átomos que estão lá presentes na célula unitária, dividido pelo volume total da célula unitária, certo? Então, uma relação de volumes. Então, o que seria esse volume dos átomos da célula unitária? Se eu pegar aqui, eu sei que eu tenho 6 átomos, ok? Então, são 6 volumes nessa célula unitária, aqui. Então, seria 6 vezes uma equação que calcule o volume desses átomos. Como eu estou usando o modelo de esferas, nesse caso aqui, seria o quê? 6 vezes o valor da equação que calcula o volume de uma esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, certo? Dividido por quem? Pelo volume total da célula unitária. Então, eu teria que pegar, adiantei aqui, esse volume, e daí eu divido o volume desses 6 átomos que estão aqui por esse volume, é uma razão ali, certo? Isso me dá o meu fator de empacotamento atômico, não é que eu tenho. Então, seria essa relação. No caso da estrutura cúbica, seria o quê? Seria, desse caso aqui da cúbica de face centrada, seria 4 vezes o volume da esfera, dividido por quem? Por esse cara ao cubo, não é? Porque eu sei que a aresta, o volume de qualquer cubo é o quê? Aresta ao cubo, certo? Nesse material aqui, eu não preparei nenhum exemplo numérico para essa parte aqui dessas estruturas. Mas, na próxima aula, né, que daí vai ser presencial, eu vou levar alguns exemplos para mostrar para vocês os cálculos envolvidos justamente nessas estruturas, ok? Bom, e a massa específica é uma relação entre massa por volume. Então,
Então, geralmente, a massa específica, a densidade, é dado como quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico, certo? Se eu quiser calcular a massa específica em termos dessas estruturas cristalinas, eu tenho que levar em consideração essa equação aqui, em que eu vou ter o número de átomos, né, que vão estar presentes na célula unitária, vezes o peso atômico do material, né, do elemento. Então, para cada elemento da tabela periódica tem esse valor aqui, que é dado geralmente em quilogramas por mol ou gramas por mol. O volume da célula cristalina, então, vai depender de qual sólido geométrico eu tenho para descrever minha célula cristalina. Então, entra aqui o volume dele, né, vezes o número de Avogadro. Esse número de Avogadro é a representação de quantos átomos ou moléculas você tem em 1 mol de qualquer substância. Ele é da ordem de 10 na 23 átomos ou moléculas, ou seja, se eu não me engano é 6,023 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas em 1 mol, seja de qualquer coisa. Átomos ou moléculas por mol, certo? Então é uma quantidade absurdamente grande de átomos ou moléculas que eu tenho presente em 1 mol de qualquer substância. Então essa quantidade molar, ela aparece muito lá nas questões da química, não é? E justamente para a gente não... É justamente uma forma de você medir matéria, assim como você tem massa, grama, tonelada e por aí vai, certo? Bom, do ponto de vista de propriedades periódicas, se eu quiser saber como é que varia a densidade dos materiais, ela sempre aumenta dos extremos da tabela periódica para o meio e de cima para baixo. Então, aqui seriam os elementos mais densos que tem na tabela periódica, como o ósmio, por exemplo, está destacado, se não me engano, ele é o que tem maior massa específica, né, maior densidade, mais matéria ou quantidade de átomos por volume, certo? Relacionado com esses caras aqui. Então, além das propriedades eletronegativas que a gente viu lá no começo, né, aqui a gente tem as propriedades de massa específica ou densidade, certo? Bom, falando um pouquinho agora das estruturas microscópicas dos sólidos iônicos. Bom, então eu sei o seguinte, que, diferente dos metais, quando eu tenho a formação de cristais iônicos, eu vou aproximar elementos que estão aqui nos extremos da tabela periódica, com exceção dos gases nobres. E esses elementos tendem a formar íons. No caso do cloreto de sódio, forma o cátion, Na+, e o ânion, Cl-, que vão se atrair eletricamente, né, por interação coulombiana. E aí, essa estrutura aqui ela vai ser estável ou instável dependendo de uma relação entre o raio do cátion e o raio do ânion. Então, o que é o raio atômico? O raio é medido lá, digamos assim, do ponto central, que seria o núcleo do átomo, até a sua última camada eletrônica ocupada. No caso desse cara aqui, como ele perdeu um elétron, a última camada desapareceu, ele deu uma encolhida. Então, o seu raio, se eu comparar o raio desse cara aqui do sódio Na com todos os elétrons com esse Na+, eu vou perceber que o metal Na, ou o átomo Na, eletricamente neutro, tem um raio atômico maior que esse cátion aqui. E esse cara aqui, o cloro, o ânion cloro, ele vai ter um raio maior que o cloro sozinho, que o cloro eletricamente neutro, certo? E aí, dependendo dessa razão, eu tenho estruturas como essas daqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho que considerar o seguinte, esses caras aqui são os meus ânions, minhas cargas negativas. E o cátion está aqui. Então, a atração desse cara por esses caras tem que ser forma tal que a repulsão entre esse cara aqui e esse cara, entre esse e esse aqui, e esses, dessas configurações, não seja muito grande, certo? Então a repulsão aqui não pode ser maior que a atração aqui. Porque se assim o for, esse cara ele não vai ser estável em condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, eu teria que aplicar muita pressão mecânica para forçar a existência desse cristal aqui.
certo? E aqui eu tenho alguns exemplos de sólidos cristalinos, geralmente na forma de sal, que eu obtenho. Então, se você pegar, por exemplo, água, esquentar ela, não a ponto de ferver, mas esquentar ali até uns 80 graus Celsius, você consegue dissolver muito mais sal nela do que ela em temperatura ambiente. E aí, quando essa água começar a esfriar e evaporar, esse sal em excesso vai formar uma estrutura cristalina. Então, se você pegar lá uma certa quantidade de água do mar e ferver toda essa água aí numa panela, você vai formar ou vai conseguir tirar o sal presente nela. Então, esse é o processo aí que os produtores de sal usam para, né, conseguir o nosso sal que nós consumimos aí, certo? E dependendo dessa razão aí entre os raios de cátion e ânion, eu tenho o chamado número de coordenação, que vai dizer quantos vizinhos cada cátion vai ter. Então, se o raio de se a razão me fornecer um número de coordenação aqui menor que 0,155, essa estrutura iônica vai ser um cátion com 2 vizinhos apenas. Com a razão me fornecendo um número de coordenação entre 0,155 e 0,225, eu vou ter o quê? Uma estrutura cristalina, iônica, que o cátion vai estar no meio e vai ter 3 ânions em volta dele. E assim sucessivamente eu vou montando essas estruturas cristalinas. Sim, caso vocês estejam pensando, essas estruturas que eu tenho aqui para descrever os metais, também posso aplicar para os materiais iônicos, para os sólidos cristalínicos iônicos. O problema é que, como você tem a formação iônica e envolve ali tipos atômicos diferentes, muitas vezes essas estruturas aqui elas são um pouquinho mais intricadas ou complicadas, como a gente já vai ver. É como se fossem duas figuras geométricas daquela, uma no interior da outra, certo? Então, só avançando aqui. Então, aqui o número de coordenação, né, e os materiais. Então, essa ligação aqui, por ser mais intensa, como a gente já falou, torna os sólidos cristalinos difíceis, né, de eu manipular eles mecanicamente falando. Então, por exemplo, você jamais vai ver uma folha imagina uma folha de papel A4, maleável. Ela só é maleável porque ele não tem uma estrutura cristalina no seu interior. Ela tem lá as fibras do papel, que são uma estrutura amorfa. Eu jamais vou ter esse tipo de situação se eu tiver uma estrutura cristalina ordenada ali no papel. Se eu fizer isso, o papel ele tende a ficar quebradiço, que é o que acontece com aquele papel bem velho que fica aí dezenas e dezenas de anos, né, guardado, né, ele fica amarelado e quebradiço. Assim como eu tenho uma equação para calcular a massa específica ali das estruturas cristalinas, pensando aqui em metais, para os materiais iônicos eu também tenho, certo? De modo geral, essa estrutura aqui, a massa específica dos cerâmicos, é menor que a massa específica dos metais, certo? Então, olha só, ela vai depender do quê? Do número de átomos que eu vou ter por célula unitária, da soma dos pesos atômicos aqui do cátion, do ânion formados, né? Do volume, não é, que vai depender do sólido geométrico que eu uso para descrever ali a estrutura do cristal. Geralmente são estruturas cúbicas, mas nem sempre. E do número de Avogadro, certo? Então é uma equação muito semelhante a... Deixa eu voltar aqui. A essa equação aqui dos metais, ok? Só que a diferença é que aqui eu não vou ter um peso atômico, vou ter que considerar 2, porque tenho duas espécies atômicas, não é? Formando os cristais. Então aqui alguns exemplos de estruturas cristalinas, não é, dos sólidos iônicos. Então observem que essas estruturas, elas lembram aquelas estruturas lá cúbicas, não é? Só que observem que você tem combinações de outros elementos. Então aqui são duas estruturas cúbicas, por exemplo, no caso da estrutura do NaCl. Aqui é uma estrutura tridimensional também conhecida como estrutura cristalina do diamante, né? Que tem ou do silício, né, que tem uma estrutura muito parecida, e aqui o cloreto de césio, né, uma estrutura cúbica de corpo centrado, né. Então, olha só, o cloreto de césio, né, ele está representado aqui nesse sal branco, né, que você tem aqui, e
o sulfeto de zinco, né, ele tem encontrado na forma mineral com essa aparência, digamos assim. Então, geralmente essas estruturas cristalinas quando eu falo dos sólidos iônicos, elas podem ser dessa forma, chamada AX, onde eu tenho para cada cátion um ânion, certo? Então, olha só, um cátion, um ânion, um cátion, um ânion, certo? Ela pode ser do tipo AMXP, onde o subíndice M e o subíndice P eles são diferentes. No caso aqui da fluorita, não é? Para cada cátion de cálcio, eu tenho 2 ânions de flúor. Então, eu tenho a fluorita em 2 espécies que eu posso encontrar aqui na natureza, né? Com essa coloração esverdeada ou com esse tom mais roxo, certo? Isso aqui não é uma principal. A fluorita geralmente é a fonte principal para você produzir ácidos à base de flúor, né? O ácido fluorídrico, que é um dos ácidos mais perigosos que existem, né? Por ser muito, muito reativo. E observem que essa estrutura aqui é como se fosse a estrutura do cloreto de césio, só que várias delas unidas. Então, olha só, você tem os cantos aqui com os átomos dos ânions e no centro o cátion, não é? Como se fosse essa estrutura aqui. Bom, e o terceiro tipo de estrutura cristalina que eu tenho de arranjo dos cerâmicos seriam desse tipo aqui, AMBNXP. Esse tipo de estrutura ela comporta não um tipo de cátion, mas 2. Lembrando que geralmente os cátions seriam os átomos metálicos, certo? Então, como exemplos, eu tenho aqui o titanato de bário, né, que é representado nessas estruturas aqui embaixo, e esses cristais ou esses elementos chamados de pierorresquitas, que são materiais que estão sendo muito estudados hoje como células ou como elementos para células fotovoltaicas, para conversão de energia solar, ou sensores luminosos. No caso aqui do titanato de bário, ele apresenta essa propriedade que quando você ilumina ele com luz ultravioleta, ele apresenta esses cristais com coloração azulada, como está aparecendo aqui, certo? Então ele aparece como pequenas incrustações aí em alguns minérios e em proporções muito pequenas. Então você precisaria de toneladas e toneladas disso daqui para conseguir uma quantidade apreciável, né, desses caras aqui, que também são fontes aí do titânio metálico, certo? E aqui aquela estrutura, o arranjo, né? Então aqui você tem titânio, o oxigênio e os átomos de bário formando uma ordem, certo? Bom, falei para vocês lá atrás que nem todos os materiais cerâmicos têm estruturas cristalinas ordenadas em 3 dimensões. Esse é o caso dos vidros, não é? Os vidros, em geral, são materiais sólidos iônicos ou materiais cerâmicos que não têm estrutura cristalina. Isso confere a eles a propriedade de serem transparentes à luz. Então, os materiais vítreos, eles são cristais que permitem a passagem de luz porque eles não têm estrutura cristalina. E, dependendo da estrutura cristalina, com base nesse cara aqui, né, nos silicatos, né, ou nos materiais à base de sílica, eles formam os tipos diferentes de vidro que nós temos. O vidro de borosilicato, o vidro de soda, deixa eu ver qual outro, os vidros à base de quartzo. Então, a diferença é que você vai ter entre esses vidros, é que você vai ter uma estrutura como essa daqui, que vai ter silício e oxigênio, não é? Formando os silicatos. E aí eu posso colocar átomos de espécies metálicas aqui no meio para mudar as suas características físicas. Então, o vidro de soda, por exemplo, ele tem silício, oxigênio e átomos de sódio aqui no meio, que dá as suas características transparentes, ele não tem nenhuma coloração específica, certo? Se vocês já ouviram falar naquelas taças compostas daquele elemento chamado cristal, é basicamente o nome comercial porque aquilo é vidro, que é basicamente óxido, oxigênio e silício, só que você usa átomos de chumbo, justamente para que, quando a luz passe, ele apresente uma espécie de brilho diferenciado. E esses caras aqui, eles são muito raros de encontrar porque são os chamados vidros
à base de urânio. Então, os fabricantes de vidro aí, muito tempo atrás, usavam sais de urânio, claro que não urânio radioativo, né, mas urânio mais convencional, né, o 238, e misturavam na sílica, na areia fundida. E aí você produzia vidros que tem essa coloração mais amarelada, certo? Que quando são iluminados com luz ultravioleta, eles brilham nessa coloração esverdeada aqui, certo? Então, esse tipo de produção hoje é bem difícil de conseguir. Por quê? Porque sais de urânio são muito controlados em qualquer lugar aí que você vai, porque sal de urânio é uma forma de você produzir, através deles, né, combustível nuclear. Então, é um tipo aí de síntese e tecnologia bem restrito, no caso. Então, esses caras aqui, então, geralmente eles aparecem em antiquários, lojas de antiguidades, e quando aparecem, as pessoas geralmente compram porque eles são muito difíceis de encontrar, certo? E claro, a única característica que o urânio traz é justamente essa coloração amarelada ou esse brilho esverdeado se você iluminar com luz ultravioleta, ok? Bom, então, assim, só mencionando também um pouco das propriedades físicas dos vidros, né, que você tem quando você coloca ou resfria eles rapidamente, né, ou adiciona outros elementos metálicos no seu interior. Então, aqueles vidros à prova de bala geralmente são composições de laminações de vidro que são resfriados rapidamente para você formar uma estrutura que vai resistir bastante, não é, à questão lá dos impactos, certo? Vidros de segurança também. E já passando para a parte aqui das estruturas amorfas, não é, com os materiais poliméricos. Então, quando eu falo de material polimérico, basicamente são estruturas que predominantemente têm aqui a ligação covalente, certo? Que tem macromoléculas, ou seja, você parte de uma estrutura fundamental para formar moléculas poliméricas longas, certo? Então, qual que é o processo em geral de síntese? Você vai partir de um monômero, não é? Que é uma unidade fundamental do polímero. Você vai ativar ele, promovendo ligações ou facilitando que ele forme ligações. E essas ligações aqui vão ter energia disponível para que outros monômeros se encaixem aqui para você formar uma, digamos, cadeia, não é? Com essas características de ligações aqui, não é? Entre átomos de carbono e hidrogênio, que é a base para a formação de todos os materiais poliméricos que eu tenho presente aí, alguns na natureza, como o algodão ou a seda, né, que são exemplos de polímeros feitos pela natureza, ou a madeira, ou os materiais sintéticos, né, que o homem utiliza ali, né, o PET, o polietileno, o acrílico e por aí vai, certo? Então, quando eu tenho essas ligações aí dos átomos de carbono com hidrogênio, espacialmente elas têm que formar um ângulo de 109 graus, certo? E esse ângulo de 109 graus é sempre em relação com a ligação seguinte. Então, como eu tenho uma repetição numa cadeia muito grande, a cadeia polimérica, geralmente ela tem essa conformação desordenada. E isso aqui seria a representação de apenas uma cadeia polimérica e não várias. Então, quando você forma qualquer material plástico, qualquer material polimérico, você tem o quê? Várias cadeias poliméricas interagindo umas com as outras. Então, por isso que é difícil para esses materiais buscarem uma forma ordenada. Então, por isso que os materiais poliméricos, eles não têm estrutura cristalinas. Aqui seria um exemplo de a formação de uma estrutura polimérica para formar um cristal. A diferença é que você teria que conformar a cadeia desta maneira bem ordenada para formar esta ordem de longo tamanho. E esta ordem daí faria com que o meu material polimérico não fosse flexível, ele fosse algo mais rígido, como o caso de uma cerâmica, certo? E dependendo do tipo de reação e do tipo de cadeia polimérica que eu posso ter, eu posso variar muito as propriedades dos materiais. Então, são basicamente 4 tipos de ordenamentos dos materiais poliméricos. O primeiro são essas cadeias lineares, então são longas cadeias que vão ter uma conformação mais ou menos como essa daqui, e que são muito maleáveis, então eu posso esticar mecanicamente esse material, porque ele vai deformar facilmente, porque eu vou estar arrastando uma cadeia
em relação à outra. Já a estrutura ramificada, ela apresenta a cadeia principal e cadeias laterais mais curtas. Isso torna esse material aqui, mecanicamente falando, mais resistente que esse cara aqui. Porque se eu tentar deformar esse cara aqui, essas cadeias mais curtas vão impedir, vão agir como se fossem pequenos ganchos que vão barrar ou dificultar a movimentação. Já as cadeias reticuladas, eu faço com que a terminação dessas cadeias aqui de ramificação interajam quimicamente para formar uma ligação com a cadeia principal vizinha. E esse processo de reticulação que é o que acontece na vulcanização da borracha. Então, quando você extrai o látex da natureza, ele não tem aquelas características da borracha que eu utilizo lá no pneu do carro ou outras funções lá de amortecimento, por exemplo. Para conseguir um material mais deformável, mas com mais resistência, eu justamente utilizo o enxofre e o aquecimento para promover essa reação química, que vai fazer com que essas cadeias menores aqui laterais interajam quimicamente com a cadeia principal, formando esse reticulado, certo? E aí você tem uma estrutura mais maleável. Então, algumas borrachas, por exemplo, muitas vezes as resinas, elas começam desta maneira, você promove uma reação química por um catalisador, que vai promover isso daqui, e depois pode passar por uma rede polimérica, em que você tem uma estrutura em 3 dimensões, com as moléculas de formação do seu polímero, só que elas vão estar ordenadas aleatoriamente no espaço, ou seja, você não tem uma estrutura cristalina aqui, mas você tem uma estrutura rígida interconectada, que seriam aí as resinas acrílicas, as resinas epóxi, por exemplo. E como eu tenho uma unidade fundamental que é conhecida como monômero, eu posso combinar 2 monômeros diferentes para formar os meus chamados copolímeros. Então, dependendo da combinação que eu faço entre eles, eu posso produzir espécies poliméricas com características muito diferenciadas, não é? Por exemplo, se eu pegar os monômeros aqui vermelho e preto e organizar dessa forma, eu tenho um material que seja mais flexível, por exemplo. Aqui seria um material mais resistente mecanicamente, melhor isolante, ou impermeável, enquanto esse aqui seria permeável à água ou outros líquidos. Então, dependendo de como eu arranjo essas unidades fundamentais, eu posso ter características diferenciadas, certo? Que é um exemplo disso, vocês têm esses caras aqui. Então, olha só, o PMMA, que é o chamado acrílico, ele tem essa configuração, esse é o monômero dele. Então, essa estrutura tem que se repetir várias e várias vezes para formar a cadeia daquele acrílico, que pode ser o acrílico lá transparente, lá de um vidro, de algo transparente, né, que tem aí, ou você pode reconfigurar isso aqui para ser um material mais flexível, mais maleável. Ou ainda, o famoso Teflon, né, o politetrafluoretileno, que é a troca de todos os átomos de hidrogênio por átomos de flúor em volta dos átomos de carbono, que daí você tem aplicações diversas, não é? Para utensílios de culinária, não é? Que não aderem nenhuma gordura ou sujeira, material isolante eletricamente ou material impermeável, que você usa aí para vedação de canos, por exemplo. Esse cara aqui eu não coloquei o nome dele, mas esse aqui são as fibras de Kevlar, as poliaramidas do Kevlar, que formam lá aqueles filamentos que são utilizados no colete à prova de bala. Então isso aqui forma uma cadeia de várias fibras que absorvem um impacto, a energia do impacto dos projéteis, né? E a vantagem é que esse tipo de material, ele forma tecidos que você pode colocar em várias camadas intercaladas, que criam uma espécie de barreira no colete à prova de balas que podem que pode receber o impacto de mais de um projétil. Diferente dos coletes à prova de bala, que antigamente eram feitos com placas cerâmicas ou placas de aço. No caso da placa cerâmica, ela fraturava para absorver a energia do impacto, só que se você tomasse um segundo tiro naquela placa fraturada, o projétil passava. Já no caso ali da placa de aço, a placa ela conseguia não furar, mas a energia dissipada no corpo humano era muito grande. Aí você poderia provocar
desde hematomas até rompimento de órgãos internos, que levaria à morte horas depois, né, por causa de sangramentos, no caso, certo? Bom, pessoal, então o que eu tinha para mostrar para vocês aqui dessa questão de microestruturas de maneira um pouquinho mais generalista era isso, não é? Em termos desses materiais. À medida que a gente for avançando nas próximas aulas, a gente vai trabalhar aí com um pouco mais de detalhes, não é, dos materiais, e a gente vai avançar um pouco mais nessa questão das microestruturas, caráteres como difusão, propriedades elétricas, térmicas, magnéticas, ópticas e por aí vai. Beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade aí. Que agora estou aí à disposição. Diga. Não, acho que sem dúvidas aí. Eu acho que eu entendo assim, para nosso ramo aqui, para você conseguir algum produto com essas características, né, ou seja, para ir para a parte de borracha, ir para a parte de aço, você já tem meio que uma receitinha pronta, né? Toda a parte de percentual, de temperatura de resfriamento, né? Ou eu estou enganado? Uhum. Geralmente o que Né? o que a gente trabalha hoje, o que se trabalha na indústria hoje, é o aprimoramento de muita experiência que vem aí de, podemos dizer, centenas e centenas de anos de desenvolvimento de materiais. Por exemplo, essas fibras de Kevlar aqui, o processo de síntese delas ocorreu pela primeira vez nos anos 40 ou 50, se eu não me engano. Só que só nos anos 70 e 80 que elas começaram a ser utilizadas como material em coletes à prova de bala. Então você observa, você tem materiais muitas vezes aí que o processo de síntese, no caso dos polímeros, ele é bem mais antigo, só que hoje a gente está descobrindo novas aplicações. Então, quando se fala em desenvolver realmente as coisas, você fala em criar coisas novas, mas hoje se trabalha muito mais com o que já se sabe, né? Assim, já com tempo de exposição determinado, né? Tudo isso, né, professor? Exatamente. Exposição a Hoje calor, a determinado processo, é tudo uma Uhum. receita, né? Exatamente, exatamente. Digamos Tanto assim, é que para a gente sabe, chegar, por por exemplo. exemplo, para você pegar, para você ter uma liga. Uhum. Desculpa, pode falar. Ah, não, então, só para mencionar um pouco mais aqui da questão do Kevlar, né? Essas fibras, elas são muito resistentes, não é? Enquanto tiverem uma certa consistência mecânica. Só que esse material aqui, se ele ficar exposto à umidade ou à água, ele perde essas propriedades de resistência. E daí, por isso que eles têm validade daí. Sim, entendi, professor, entendi. E daí, no caso das ligas metálicas que você estava comentando ali, justamente, né? Muitas das ligas a gente já conhece aí de centenas e centenas de utilizações e aplicações. O que se faz hoje, muitas vezes, são aprimoramentos ou processos de síntese um pouquinho mais economicamente viáveis, né? Mas a maioria dessas propriedades elas já são conhecidas e a gente trabalha em cima disso, né? Sim, professor. Nossa, professor, eu fico imaginando como é que os caras chegaram nesses resultados loucos aí. Tipo, se eu misturar isso com isso, eu vou melhorar. Acho que é questão de experiência mesmo, né? Exatamente, ali era mais a tentativa e erro, né? No caso das ligas metálicas, o que você tentava fazer era, tem um metal A que tem tais características e um metal B que tem outras características, que seria interessante se eu tivesse um metal C que tivesse ambas as características. Aí o que os caras faziam? Muitas vezes eles sabiam que eles podiam derreter os metais e tentavam fazer o quê? Misturar isso junto. Só que em alguns casos, quando você faz isso, a mistura literalmente explode. E aí você tem uma massa de metal líquido a mais de 1000 graus lá, explodindo para todo lado, não é nem um pouco saudável. Esse é o preço da tentativa e erro, né? Não dá boa, não. Não mesmo. Então, muito do que a gente conhece hoje é empírico, Hoje, né? hoje a gente tem muito material de estudo, né? Material de observação, de análise, né? Então, vou fazer alguma coisa, a gente já tem já no que se basear, né? Isso, exatamente. Tudo que é aprimorado hoje parte de uma base que foi estabelecida lá atrás, né?
Então, na questão dos polímeros, só para vocês terem uma ideia, a produção mundial de síntese de polímero, ela subiu mais de 6.000% ali por volta do começo de 1900, 1920. Por quê? Porque você tinha o estudo ali e a evolução do látex, né, extraído da seringueira, que você via que tinha outras aplicações. E uma delas era a questão de você utilizar como revestimento nas rodas dos automóveis que estavam saindo, né? Então, quando você cria a demanda, novas aplicações aparecem. É muito interessante isso, sei lá. Ao mesmo tempo é interessante, é aterrorizante se você não conhece muito, né? É verdade, essa questão aí do... Hoje não tem como você ser especialista em materiais de modo geral. Geralmente quem vai para esse ramo escolhe ali uma parte específica e trabalha nisso. Por quê? Material polimérico é um mundo, material cerâmico é outro mundo completamente diferente. Material metálico é outro mundo. Então, e cada dia que passa, eles crescem mais, né? Porque você tem aí avanços que são bem consideráveis. Acho que não somente nessa parte de ser especialista real em material, mas eu acho que na parte de quando você, sei lá, é vendedor, você acaba se especializando naquilo que a sua empresa está vendendo, né? Ou se você é consultor, enfim, alguma coisa do tipo. Você acaba criando, entre aspas, uma especialidade naquele momento, né, que você está trabalhando naquela empresa, você trabalha com, sei lá, pneu. A partir do momento que você saiu daquela empresa e foi para a empresa de tinta, aí a tua especialidade ela acaba se tornando outra, né? Aí, obviamente, você não esquece algumas coisas do pneu, mas mesmo assim a tua realidade acaba virando outra. Isso, com certeza, porque a própria parte do pneu é mais a parte de elastômeros e borrachas, né? Enquanto que as tintas ainda assim caem na parte polimérica, tem alguma correlação, mas, como você falou, ela vai realmente ser um outro mundo que você vai ter que, digamos assim, se atualizar. E, querendo ou não, hoje em dia, na questão das tintas, eles estão buscando as chamadas tintas ativas, que seriam tintas que quando você, por exemplo, fez o recobrimento com a tinta, né? Mas deu uma batida lá no metal e riscou a tinta. Aquele ponto onde você riscou a tinta, ele poderia, com uma tinta antiga, formar um ponto de corrosão. Na tinta que eles estão pesquisando hoje, eles estão tentando fazer o quê? Um processo que seria mais ou menos que nem o nosso sistema de cura, não é? Quando você faz um arranhão, que a tinta ela se regeneraria, ou seja, ela criaria uma reação química que ela fecharia aquele digamos, arranhado ali para proteger o metal. Claro que isso tudo está no começo ainda, né? Não chega a ser algo assim tão extremo, mas é o que as pessoas estão nesse ramo de tintas buscando, né? Então, o mundo de materiais aí é um troço muito vasto e tem coisas que você vai dizer, não, isso não é possível, isso não é do planeta Terra, isso deve vir de alienígenas. Mas garanto para vocês que muitos avanços aí são realmente frutos aí de muita experimentação e tentativa e erro. Com certeza, até porque acho que a grande parte da indústria sempre tenta buscar algo para que inove, né, o mercado, querendo ou não. Então, por exemplo, um carro, sei lá, se ele vir com alguma outra tipo de tecnologia, por exemplo, a tinta lá, tinta automotiva, né? Se eles conseguirem incluir alguma coisa, alguma tecnologia na tinta, provavelmente eles vão estar ganhando um pedacinho do mercado ou alguns clientes que querem ver realmente como é que aquilo funciona, ou enfim, todo o mercado vai estar voltado para aquela empresa. Ah, sim, com certeza, né? Nessa questão da indústria automotiva, uma coisa que eles buscam é a chamada tinta autolimpante. Imagina um carro com tinta autolimpante. Nunca mais precisa lavar o carro. Nossa, eu comprava na hora. Então. Mas que bom. Que bom se existir. Então, tem hoje materiais que você faz um revestimento, né, nas superfícies, né, que você consegue manter elas à prova de qualquer sujeira. O problema é que, como é um revestimento, você tem que aplicar ele algumas vezes, né? Muitas vezes quando você vai lavar o carro, os caras oferecem aquela chamada cristalização do para-brisa, que é aplicar lá um produto no para-brisa que não deixa a água se acumular ali.
Aquilo ali é basicamente um material à base de álcool isopropílico. Se você comprar álcool isopropílico e aplicar no para-brisa, o efeito é basicamente o mesmo. Só que ainda não é algo permanente, né, professor? Que, digamos assim, com o tempo ele vai se desgastando. Eu acho que é mais isso que, querendo ou não, a indústria está buscando. É algo que seja duradouro. Talvez essa seja a palavra melhor. Sim, sim. Nesse sentido é isso, né? Eles buscam algo que seja agregado ali à superfície do material e que fique, que não precise reaplicar, fazer nenhum tratamento, nada disso. Um negócio que fique, que faça parte do material, por exemplo. Do ponto de metais, por exemplo, tem algumas ligas metálicas que têm memória de forma. Então, por exemplo, se você conformar elas num certo padrão e elas sofrerem, por exemplo, um impacto mecânico que deforma elas, amassa elas. Se você aquecer, elas sozinhas voltam ao padrão que elas tinham antes. Que são chamadas as ligas com memória metálica. Eu acho que até tem vídeo disso. Eu acho que vou tentar procurar esse material para levar para vocês para a sala de aula nas próximas semanas. Interessante ver essas coisas aí, meio que inusitada do meio dos materiais. Essa aí eu não tinha visto ainda. Tem liga metálica que faz isso mesmo. Não tem muita aplicação do ponto de vista prático, não é? Mais por questões acadêmicas, assim. Mas você vê ali a temperatura, no caso a variação de temperatura, sendo convertida em esforço mecânico, em tensão mecânica. Legal. Bom, mas então beleza, professor. Semana que vem acredito que vai ser presencialmente. Eu até mandei um e-mail conversando com o coordenador para ver aquela questão de como é que ia funcionar as aulas lá e tal. Ele passou para mim que possivelmente, mas raro, vai ter aula ao vivo, digamos assim. Foi o que ele passou para mim via e-mail. Ele disse que talvez alguma matéria ou outra, não sei se eles estão levando pelo ponto, por exemplo, a matéria do senhor, que querendo ou não, é uma matéria um pouco mais complicada, difícil, digamos assim, de aprendizado em si, que são várias coisinhas que, querendo ou não, você tem que estar sacando ali e tal. Mas não sei, enfim. Mas eu acredito que a grande maioria vai estar optando por ir presencialmente. Entendi. Pois é, eu depois desse último ano aí, eu tô naquela de esperando de o que vai acontecer, porque se baixar um decreto fechando tudo, aí não tem jeito, a gente vai ter que ficar na distância, não vai ter jeito. Mas eu tô preparando e trabalhando as coisas para que, né, seja no presencial a partir da semana que vem. E ainda mais ciência dos materiais, que realmente é uma disciplina que é um pouco mais detalhista, né? Que daí ela perde um pouco quando não é presencial, né? Isso aí. Sim. Mas então, beleza, professor. Eu vou saindo aí. Bom final de semana aí para todos. Muito obrigado. Beleza, obrigado igualmente. Pessoal, boa noite, professor, boa noite, boa semana a todos. Nos vemos na próxima semana. Beleza, obrigado, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Isso aí, boa noite.